A paz de Cristo para vocês, meus irmãos. Vamos dar sequência aos nossos estudos, estudando ainda agora a parte 3 sobre o Manual do Obreiro. Tem sido muito bom para a nossa vida, temos aprendido bastante. O caráter do obreiro. O caráter do obreiro está diretamente ligado ao impacto do seu ministério. Não basta ter dons, os dons espirituais são fundamentais para o dia a dia na obra do Senhor. Mas é preciso ter vida coerente com a palavra de Deus. É importante ter vida no altar. A vida tem que estar linkada com a palavra de Deus. A obra exige disposição, que Deus derrame disposição todos os dias sobre nós, equilíbrio, que tenhamos uma mente equilibrada, e santidade, né? Uma vida separada, dedicada para o Mestre, e de conduta. Né? Nossa conduta ela faz toda a diferença no dia a dia. Agora vamos dar sequência às qualificações, né, do obreiro. Cada palavra que a gente lê nos dá o quê? Alinhamento para poder fazer a obra de Deus com mais qualidade. Vamos ver aqui as referências, que vai de Mateus também a Timóteo, a gente vai estar lendo. 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. A palavra precisa ser ministrada, devemos ter insistência, lógico, sem ser desagradável, falando o quê? A palavra de Deus, fora e dentro de tempo. Se for preciso corrigir, exortar, mas com a sã doutrina, com toda a paciência. Precisamos ter paciência para ensinar e pregar a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Mas Jesus lhes disse: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Jesus disse que o Pai trabalha o tempo todo, ele estava também trabalhando. Precisamos trabalhar para Jesus, trabalhar para o Mestre. O obreiro deve ter vontade de trabalhar, ser produtivo, disciplinado e disponível. A preguiça espiritual compromete o avanço do reino. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mais uma qualificação importante aí no Manual do Obreiro: estável. Vamos ler essas referências. 1 Pedro 2,5. Também vocês, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus 16, do 13 até o 23, Pedro declara Jesus como o Cristo, em seguida tenta dissuadi-lo da cruz. Estabilidade emocional e espiritual é essencial. Obreiros inconstantes são como ondas levadas pelo vento. O servo do Senhor precisa ter maturidade e firmeza nas crises. Mais uma qualificação amorosa. Vamos ler as referências. Provérbios 17:5. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. Quem se alegra com a calamidade não ficará impune. Evangelho de Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho de Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Evangelho de João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O verdadeiro obreiro ama a igreja, os perdidos e até os difíceis. Ele serve com compaixão, não por interesse. Seu modelo é Cristo, que amou e se entregou. Outra qualificação, comedido. Vamos ler mais outras referências. Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Eclesiastes 5:3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras tolas. Primeira carta de Paulo a Timóteo 3:8.
Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao muito vinho, nem gananciosos. Ó, a palavra do cristão tem que ser sim, sim ou não, não. Comedido significa ser prudente, discreto e moderado. Ó, moderado, prudente, simples como a pomba, prudente como a serpente. Fala com sabedoria e age com equilíbrio. Não vive de impulsos. Quem fala demais erra muito. Devemos ouvir mais e falar na hora certa. Mais uma qualificação objetivo. Vamos ler as referências. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do 15 até o 18. É verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Aqueles que, contudo, anunciam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento nas prisões. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por motivos falsos, quer verdadeiros, fico contente e me alegrarei ainda mais. O obreiro não deve ser confuso, subjetivo ou disperso. Precisa saber o que quer, onde está e para onde vai. A clareza de visão gera eficácia no ministério. Cada obreiro precisa saber a sua missão, o seu chamado, a sua vocação. Olha como que é importante essa frase. O obreiro precisa saber o que quer, onde está e para onde vai. Cada um precisa saber de onde está saindo, aonde está e para onde quer ir. Mais uma qualificação: disciplinado. Vamos ler essas referências. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 23 até o 27. Faço tudo isso por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta, em tudo que se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Olha a importância de não abrir mão do foco, do prêmio da nossa vocação. Cada um tem o quê? Tem a sua missão. Temos que estar focado, ó. Disse aqui, vocês não sabem os que correm no estádio, ó. Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Cada um precisa estar focado em uma missão, ó. Focado o tempo todo. Romanos 12, de 1 a 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um obreiro sem disciplina se torna fraco e vulnerável. O corpo, os horários, os estudos e a conduta devem estar sob o controle do espírito. A disciplina é fruto do temor do Senhor. A disciplina é fundamental para o sucesso. Disciplina ajuda a constância. Falta de disciplina, ó, o propósito não é cumprido. Então, se você não tem disciplina, comece a viver uma vida em disciplina. Coloca propósito. Ver para a sua vida o que é prioridade, as principais das prioridades. E coloca a disciplina que já deu tudo certo, em nome de Jesus. Mais uma qualificação: fiel. Vamos ler as referências. Evangelho de Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. No Evangelho de Mateus também, capítulo 6, versículo 33, a Bíblia destaca que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos Cristo em primeiro lugar, Deus providencia todos os recursos que nós precisamos. É lógico que conta não se paga com ideia, se paga com dinheiro. E o dinheiro ele é importante. O segredo é não colocar o coração no dinheiro, e sim Cristo em primeiro lugar. Porque colocando Cristo em primeiro lugar, o homem sendo trabalhador, tendo disciplina, sendo honesto, procurando fazer o que é certo, Deus vai providenciar todos os recursos para poder a família, todos poderem viver uma vida tranquila e sossegada. Segundo Pedro 2,15, eles abandonaram o caminho reto, se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Olha quantas pessoas se perderam no meio do caminho na história da Bíblia Sagrada. Serve como exemplo para cada um de nós. E nós precisamos viver uma vida no caminho do Senhor. Não podemos abandonar os ensinamentos de Cristo. E aqui deu exemplo de quê? Deu exemplo de Balaão, tá vendo? Quantos abandonaram o caminho reto e desviaram seguindo o caminho errado, o caminho de Balaão. A Bíblia ensina o caminho que devemos seguir. E a Bíblia também fala que tem caminho que para um homem parece ser bom, mas o final é de morte, é de destruição. Pense nisso. Fidelidade inclui palavra, finanças, relacionamentos e doutrina. Um obreiro fiel inspira confiança. Deus busca os fiéis para confiar o ministério. Seja fiel até a morte. Apocalipse 2, 10. Mais uma qualificação, ser leal. Vamos ver as referências. Vamos ler o Evangelho de João 8, 44. Jesus destaca para os judeus religiosos, dizendo: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus estava dizendo o seguinte: ó, se vocês fossem realmente filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. O que mais tem é gente dizendo que é, mas não vive. Eles tinham por pai a Abraão, mas não faziam as obras de Abraão, eram puros religiosos. Mas viver a palavra não viviam. E Jesus estava ali dando uma aula de ensinamento, porque eles chegaram a chamar Jesus de endemoniado. E Jesus disse: ó, eu não tenho demônio, eu sei de onde vim, sei para onde vou, mas vós não sabeis. Eles ficaram perplexos, sem saber o que dizer, e falaram, na verdade, um monte de besteira, quando Jesus disse: ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou foi uma forma que Deus orientou a Moisés de se comunicar com a nação de Israel. Jesus já estava usando esse argumento para poder alinhar o pensamento dessa classe de judeus religiosos para apontar lá para o Antigo Testamento, para o Pentateuco. Vamos avançando. Já estamos praticamente chegando no final. Vamos entrar agora na prática do estudo. Eu tenho certeza que essa aula tem sido bênção para a nossa vida. Alguns exercícios aqui vão contribuir para o nosso dia a dia e vamos crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. O que significa ser um obreiro diligente? Ser trabalhador, esforçado e comprometido com a missão do reino. Evangelho de Mateus 25, do 14 até o 30. Qual é o risco de um obreiro inconstante? Tornar-se vulnerável, instável e incapaz de liderar com firmeza. 1 Pedro 2,5. Por que a disciplina é essencial para o obreiro cristão? Porque fortalece o corpo, a mente e a vida espiritual para resistir às exigências
do ministério. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, versículo 27. Qual a diferença entre fidelidade e lealdade? Fidelidade diz respeito à integridade pessoal e constância. Lealdade diz respeito à relação com líderes, verdade e missão. Segunda carta de Timóteo 2, 24. Cite uma característica essencial no trato com os irmãos e com os perdidos. O amor. O amor que faz parte do fruto do Espírito, que está destacado em Marcos 10, 45, Lucas 15. E a gente vê também o Evangelho de João 3, 16. O amor de Deus foi tão grande que ele enviou o seu Filho unigênito para poder encarnar, vir para esse mundo e exercer o seu ministério, fazendo discípulos, apóstolos, para poder cumprir a missão do ID por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. A grande comissão também, que é fazer discípulos, consolidar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chegamos ao final de mais uma aula. Estamos agora concluindo a parte 3 do Manual do Obreiro, um módulo assim muito bacana, que tem sido bênção para a nossa vida, que você possa meditar em cada leitura, conforme eu já falei também em vários vídeos, em várias aulas, a importância dessa ferramenta, desse material, que você possa utilizar mesmo, pesquisando na Bíblia Sagrada, cada ponto, colocando também a sua ideia, para você poder viver cada vez mais o plano de Deus na sua vida. Que Deus possa, nesse momento com a palavra, te abençoar rica e abundantemente, no nome de Jesus.